Chega mais para esse nosso papo especial de começo de ano. Um papo que a gente também teve no começo do ano passado para dar um upgrade aí nas leituras com 12 livros. Aqui você pode conferir, aparece na tela os 12 livros para 2020. E esse vídeo, esse papo é intitulado 12 livros para 2021. Solta a vinheta. You know that this right here forever. And there will be no surrender. Now allow me to reintroduce myself. They call me. Então, a gente praticamente nem percebeu e o ano começou e o mês já está indo embora, de janeiro. Mas nós vamos aí trazer indicações valiosas de leitura para que você possa aí, de fato, ampliar a sua visão de mundo, dar aquela injeção, sabe, de energia na sua criticidade. E o professor Kraus, ele selecionou aí algumas indicações. Evidentemente aqui eu não vou mandar maiores spoilers, porque a minha intenção é justamente provocar você, é dar a indicação e dizer assim, vai, mano, vai e devora esse livro aí. Mas evidentemente eu vou tecer aqui um outro comentário para justamente despertar, aguçar aí a sua curiosidade sobre essas leituras. O primeiro livro para 2021 é Notas sobre a Pandemia, um livro escrito por esse grande intelectual, o Yuval Noah Harari. Nesse livro, entre outras coisas, o Harari ele fala pra gente que a pandemia aí da Covid-19, ela acabou trazendo, na verdade, uma intensificação de outros vírus, entre aspas, que a gente já tinha presentes aí na sociedade, como o individualismo, a intolerância, o negacionismo, os radicalismos e por aí vai. E aí o Harari ele promove uma grande reflexão sobre qual é de fato a sociedade, qual é de fato a humanidade que nós queremos. E é muito massa a gente estabelecer esse diálogo com o Harari. Afinal de contas, o Harari é uma das mentes mais brilhantes que nós temos aí na contemporaneidade. Fica aí a primeira indicação. Partiu livro número 2, A Sociedade do Cansaço, do filósofo sul-coreano, o Byung-Chul Han. Diga-se de passagem, nós temos vídeo aqui no canal sobre esse tema. Mas o livro, cara, é mais um livro genial e que tinha que fazer parte dessa nossa lista. Nesse livro, o Byung-Chul Han, ele fala para nós sobre uma realidade que nós estamos vivendo. Olhe ao seu redor, você vê que as pessoas estão cansadas. E por que elas estão cansadas? Porque elas vivem dentro de uma lógica de desempenho, de excesso de positividade, de romper os limites, de produzir cada vez mais, de trabalhar enquanto eles dormem. Essa filosofia que ele vai dizer que é doentia e que promove uma violência de dentro para fora, uma violência neuronal, que só potencializa e intensifica problemas de ordem psicológica, como a síndrome de burnout. Então, é um livro altamente recomendado, até para que a gente possa refletir mais sobre o que nós estamos fazendo, o que de fato é qualidade de vida, saca? O livro de número 3 é um livro que eu já li, reli. Eu li na época de escola, li na faculdade, li como professor, continuo lendo e sempre extraindo alguma coisa nova, alguma coisa legal. É A Metamorfose, do Franz Kafka. Assim, quem me conhece sabe que eu sou suspeito de falar do Kafka, porque para mim Kafka ele tá no mais alto patamar assim de gênios da literatura em todos os tempos. O Kafka, em A Metamorfose, ele conta a história do Gregor Samsa, um personagem que tem ali uma vida normal com a sua família, até que num belo dia ele acorda e ele se dá conta de que ele é uma barata. E aí, nesse absurdo descrito aí pelo Kafka, nesse enredo, ele tenta falar muito sobre essa coisa da alienação, ele tenta falar um pouco sobre essa questão da vida em sociedade, da padronização, ele provoca uma série de reflexões sobre os laços humanos e, enfim, é um livro que, se você até já leu, topa aí o desafio, coloca aí na tua lista para 2021 para ler novamente, beleza? O livro de número 4 é intitulado Uma Terra Prometida, um livro que eu recomendo demais mesmo e que, para mim, não podia faltar nessa lista, que foi escrito pelo ex-presidente norte-americano Barack Obama. Ideologias políticas, preferências pessoais à parte, eu quero que você foque no livro, porque o Obama, ele conta toda a sua saga, sabe? Tipo, do começo da sua trajetória, da sua formação, até a passagem dele, né, pela questão da sua trajetória política, o início, a campanha, as dificuldades, para se tornar
presidente da considerada maior democracia do mundo, do país, que é considerada aí ainda a grande potência mundial. Então, assim, é um livro que traz pra gente muitas informações, né? O olhar peculiar, né? O olhar particular do Obama sobre a trajetória dele e que, de fato, é uma fonte que nós temos para compreender um pouco do que acontece, né, numa sociedade que, de certa forma, é uma sociedade que desponta como vanguarda há muito tempo, em vários cenários aí, desde a política, passando pela economia e pela cultura mundial. A indicação de número 5 é um livro intitulado Inteligência Emocional, do grande PhD, o Daniel Goleman. O Goleman, em inteligência emocional, ele tenta mostrar justamente, ele tenta desmistificar essa coisa do provável abismo existente entre razão e emoção. Ele tenta mostrar que, na verdade, nós precisamos ter em mente e trabalhar de forma séria, até com acompanhamento profissional, um link entre a racionalidade e a passionalidade, para que nós possamos trabalhar o autoconhecimento, entender os nossos sentimentos, entender as nossas emoções, para não só melhorar nossa relação conosco, mas as nossas relações sociais. Então, é um livro que, de fato, ajuda a gente a entender que nós não somos reféns das emoções, nós não somos escravos dos sentimentos, e nem tampouco a racionalidade ela é oposta, ela caminha numa direção oposta àquilo que é do campo da sensibilidade. Então, é um livro que acaba fazendo com que a gente desconstrua alguns mitos aí enraizados no senso comum sobre a relação entre razão e emoção. A minha próxima indicação de leitura para 2021 é O Mito de Sísifo, que foi escrito pelo grande pensador existencialista, absurdista, o Albert Camus. Quem me acompanha principalmente no Instagram, @professorkraus, sabe que volta e meia, quando eu coloco, por exemplo, uma caixa de perguntas, e aí alguém chega e pergunta assim, um livro que você considerava imprescindível e tal, O Mito de Sísifo. Nesse livro, o Camus, ele conta aí a história, né, de um personagem da mitologia que é muito conhecido por ser malandro, por ter tentado passar a perna e ter conseguido passar a perna em algumas divindades e que foi condenado a, pela eternidade, rolar uma rocha para o alto de uma montanha. Isso porque, pela eternidade, se dá em virtude de quê? Do fato de que quando ele chega lá em cima com a rocha, ela acaba aparecendo lá embaixo. E na verdade Sísifo é uma maneira que o Camus encontra de mostrar que nós estamos presos numa espécie de loop infinito, sabe? De um ciclo de repetições de atividades, mas que mesmo assim é preciso imaginar uma vida feliz, mesmo diante dessa aparente rotina, digamos assim, de prisão. Então é um livro essencial. Eu sou suspeito de falar. A nossa próxima dica, a nossa próxima indicação é um livro titulado A Condição Humana, da filósofa Hannah Arendt. Por que esse livro é importante? Esse livro é importante porque ajuda a gente a refletir sobre a vida em sociedade. Ajuda a gente a entender como se dá, por exemplo, a ascensão de governos com aspirações totalitárias, autoritárias. E tudo isso parte justamente de uma conjuntura social que vai moldando indivíduos a perderem, por exemplo, a sua capacidade crítica, a perderem, por exemplo, a sua visão de que é importante, é saudável a gente ter uma pluralidade de visões, de opiniões. E é muito legal a forma com que a Hannah Arendt ela coloca esse processo de ascensão, sabe? De um projeto que, no fim das contas, é um projeto de opressão social. E, evidentemente, o grande propósito da Hannah Arendt é justamente mostrar como se dá o processo que a gente não repita esse processo. Então, assim, é um livro também muito necessário. A nossa próxima dica é um livro intitulado A Hora da Estrela, que foi escrito pela Clarice Lispector. Eu também sou suspeito de falar da Clarice. E esse livro, sem maiores spoilers, conta a história de um personagem que sai do interior do Nordeste, sabe? Aquela saga que a gente tem várias referências, até de pessoas conhecidas, né, que saíram do Nordeste e foram para uma grande cidade, sabe, uma capital, para tentar a vida. A Hora da Estrela, sem dúvida, assim, é um dos maiores clássicos da nossa literatura, embora boa parte das pessoas que eu conheço, assim, que até se dizem entendidas de literatura, não tenham lido, e é por isso que eu estou fazendo questão de levantar assim, essa bandeira, porque é um livro que toca em algumas feridas sobre a questão da desigualdade social,
de boa parte das mazelas sociais, sabe? De absurdos que acontecem aí no Brasil, do tratamento que se dá a determinados grupos, sabe? Em determinadas situações, a questão da injustiça, a questão do preconceito, sabe? Então, assim, tem muita coisa que é escancarada no livro e que a Clarice, ela fez isso de uma forma magistral. Partindo para a próxima dica, um livro intitulado O Filtro Invisível, do Lee Pariser. Esse livro é um livro que fala sobre a nossa vida virtual, a nossa vida digital. O autor, ele tenta mostrar pra gente que a nossa vida nas redes sociais, ela não é uma vida marcada pela autonomia. As pessoas juram que estão lá na internet, sabe, mexendo no Instagram da vida, ou tweetando alguma coisa, ou fazendo uma pesquisa no Google, e as pessoas juram que aquilo ali está acontecendo de forma bem autônoma, bem independente, só que o autor do Filtro Invisível tenta mostrar que as nossas ações são condicionadas a todo momento. É controle de dados, é algoritmo, é a criação de uma maneira de pensar, é alimentar, sabe, aquela tua busca, potencializar e intensificar ela para que você fique preso dentro de uma realidade que está limitada aos seus interesses. E aí a gente tem um efeito bolha, né? Um efeito bolha social. E, cara, é muito sinistro, assim, é até um tanto quanto distópico, sabe? Meio Black Mirror, quando você lê o livro. E lembra muito um documentário da Netflix intitulado O Dilema das Redes. E é um livro que realmente ajuda a gente a entender. E a gente fica até meio com receio, sabe? Alguns receios sobre a nossa atuação na internet. Mas é um livro muito divertido, muito legal. Nessa lista de 12 livros para 2021, não poderia faltar José Saramago e O Ensaio sobre a Cegueira. Um livro que traz uma crítica sobre um momento que nós estamos vivendo, que não é de hoje, que é da modernidade, onde os seres humanos se tornaram tão racionais, tão intelectuais, tão guiados por essa questão da lógica, que eles acabaram perdendo a sensibilidade, perdendo a empatia, perdendo a prática da alteridade. Então, a cegueira branca é uma metáfora para essa nossa postura, né, diante do outro, né, e diante dessa ideia de humanidade. Então é um livro fundamental e que, de fato, não poderia faltar nessa lista. O livro de número 11 é o livro Nascidos em Tempos Líquidos, que é um livro do Zygmunt Bauman, que é um bate-papo muito legal, dele com o Thomas Leontini, e ali o Bauman, né, ele vai desenvolvendo uma conversa onde ele vai falando sobre as principais características e nuances dos tempos líquidos, desse momento que nós estamos vivendo de fragilidade dos laços humanos, relacionamentos cada vez mais mediados por novas tecnologias da comunicação e de também enfraquecimento das estruturas sociais, de instabilidade e de efemeridade. É um livro muito legal, de fácil compreensão e que vai fazer você ter um choque de realidade, sabe? Um choque líquido de realidade. E o último livro da nossa lista é um desafio que eu tenho para você. É um livro intitulado O Ser e o Nada, do grande pensador existencialista Jean-Paul Sartre. E por que é um grande desafio? Porque se trata de um livro extenso, mas que não assusta pelo fato do Sartre, por mais que na sua filosofia nós encontremos aí alguns termos específicos, mas o Sartre, ele procurou sempre escrever de uma forma mais acessível, mais compreensível para o grande público. Então, por mais que você encontre uma ou outra dificuldade na leitura, que pode eventualmente acontecer, mas é um desafio você encarar essa leitura um pouco mais extensa. Os outros livros, eles não são tão extensos, mas a ideia é justamente a gente estabelecer esse hábito, ampliar a visão e também o nosso senso crítico. Então, estão aí postas, né, as 12 indicações de leituras para 2021. Eu espero que você tope o desafio. Boa parte desses livros eu acredito que eu li apenas uma vez o livro do Obama, mas eu vou topar o desafio e ler, né, reler os livros aí ao longo do ano. E vai ser muito legal você colocar aqui nos comentários as suas impressões sobre os livros. Você também pode indicar e sugerir, né? Isso aqui é um grande fórum. E eu quero agradecer a você, né, por estar acompanhando o canal do Professor Krause, também motivando você a se inscrever, compartilhar, né? Se engajar, sabe? Deixar o like, ativar as notificações, aquele lance todo que é típico assim, de canal do YouTube. Coloca esse vídeo aí no grupo da família, né? Para colocar a família para ler, né? O grupo da faculdade, enfim. Vamos propagar a filosofia, o conhecimento, a criticidade. É por isso que a gente está aqui. Um grande abraço e até a próxima.